Bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil. Meu nome é Deise Clementino Souza. Esse canal foi criado com o objetivo de expor casos que foram negligenciados e negados, tanto pelas autoridades policiais brasileiras como pela justiça brasileira. O primeiro conteúdo desse canal aqui é referente ao meu caso, que até agora não foi solucionado, e que também até agora todos os participantes, diretos e indiretos, os principais acusados, seus braços direitos e pessoas aí que prestam aí serviço criminoso para essas pessoas aí também, e todas as outras pessoas que tiveram participação, né, como eu já falei aqui, aí não foram responsabilizadas até agora, não pagaram pelos crimes que cometeram, não só contra mim, contra pessoas da minha família, mas também contra várias outras pessoas aí que vieram a óbito e que depois aí foram roubadas por essas pessoas. Bom, esse vídeo aqui eu vou gravar porque já começaram a derrubar várias playlists aqui do canal, vários vídeos já foram derrubados. Tenho 100% de certeza que as ordens para que isso aconteça aí, as ordens aí em relação aí à plataforma aí, para que a plataforma YouTube removesse aí, derrubasse meus vídeos, estão vindo, essas ordens estão vindo aí de autoridades políticas aí de Brasília, com 100% de certeza está vindo tanto de Lula como de Bolsonaro, porque os dois não querem que a nação brasileira saiba o que os dois foram capazes de fazer para proteger os três principais acusados e todas as pessoas que tiveram participação direta e indireta nos crimes cometidos contra mim e contra a minha família. Coisas que envolvem práticas espirituais, um método tecnológico que leva pessoas a óbito, que antes, né, leva ao adoecimento aí da pessoa e consequentemente, dependendo aí como que eu posso falar, da intensidade aí da exposição a esse método, leva a pessoa a óbito aí dentro de pouco tempo, né? Enfim, envolve aí muita coisa também em relação a crimes mesmo. Uma organização foi formada dentro de uma universidade federal e nenhum dos dois presidentes querem que o Brasil saiba disso, porque todo mundo sabe aí que a maioria dessas universidades aí federais do Brasil afora aí, a maioria dos professores, dos funcionários aí, do funcionalismo público aí federal, são cabos eleitorais dele, né? E ele não quer que essa verdade venha à tona, né? Porque talvez não seja só a UFNT aí que tem organizações criminosas aí dentro dela, talvez outras universidades também tenham práticas aí criminosas aí como essa, né? Enfim, e o outro porque foi ele quem colocou o reitor Ayrton Siben lá, né? E a prova disso tá aí, é que essa pessoa cometeu todos esses crimes, mesmo com todas as provas documentais que eu tenho, materiais ainda que eu não joguei por falta de tempo, né? Mas que ainda, enfim, já estão derrubando aí as playlists aí, os vídeos do canal. Creio que com certeza mais tarde meu canal vai ser derrubado, vai sair do ar, e por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui de denúncia contra o Estado brasileiro, já denunciando aqui essa censura, né, por conta das denúncias que eu estou fazendo contra essas duas autoridades máximas aí do país, aqui está no poder, né, e aqui saiu aí pelo seu abuso de poder. É isso que eu tenho para falar aqui. Então é isso, nenhum dos dois querem que o Brasil nem o mundo saiba a verdade, que uma organização criminosa foi criada dentro de uma universidade federal por professores, com participação de funcionários, com participação de alunos e depois arregimentando pessoas de fora da universidade, inclusive arregimentando e recrutando todas as autoridades policiais que entraram em contato com o caso
para que lucrasse aí junto com elas, através dos crimes aí que já vinham aí cometendo. Enfim, as equipes de tecnologia aí também, que se venderam aí para os dois presidentes, prestaram serviço tecnológico criminoso também para todas essas pessoas. Enfim, uma série de coisas aí que, se fossem em um país sério, esses dois presidentes já tinham sido presos juntamente com todas essas pessoas. E como eu já falei, dependendo do país, seria prisão perpétua. Não teria foro privilegiado, nenhuma série de leis e benefícios que eles fazem a favor deles mesmos, para livrar a cara deles mesmos. Enfim, uma coisa patética, uma palhaçada, um absurdo. E é isso que eu tenho para falar. Eu vou começar esse vídeo aqui falando das playlists que, enfim, derrubaram aí, alegando que não chegou nada até mim de forma documental nem material, pedindo explicações para mim, ou para que eu constituísse um advogado, alguém que me representasse, para que eu me explicasse. Não, simplesmente foram lá e derrubaram várias playlists, vários vídeos dessas playlists. É porque eu estou falando a verdade? Estado brasileiro de um modo geral. Eu estou falando agora diretamente com Brasília, com todos os políticos, todos, sem exceção. É porque vocês não querem que o povo brasileiro saiba o que esses dois canalhas, esse ladrão chamado Lula e esse terrorista humano nazista chamado Bolsonaro é capaz de fazer, um para se manter no poder e o outro para voltar a qualquer custo. Tá mais do que provado aí, né? Tentativa aí de golpe, enfim, querendo tirar o outro do poder. E o outro aí fazendo uma série de coisas também, um querendo derrubar o outro. E o povo no meio do fogo cruzado, sendo prejudicado, assim como eu fui e estou sendo até agora, jogada de um lado para o outro, no meio do fogo cruzado, para que um permaneça lá de boa e o outro volte. O meu recado é para Brasília. Vocês são os traidores da pátria, do povo brasileiro que paga o salário de vocês. Enquanto o povo brasileiro acorda para trabalhar, como o meu tio, a esposa dele aqui na chácara, eu também que estou ajudando eles, porque enfim, o Estado brasileiro me impediu de trabalhar, de estudar. Para todo lugar que eu vou, que eu chego, vão lá e compram as pessoas. A polícia não faz nada, porque está comprada. Aí me chamam de vagabunda. Mas essas pessoas não são vagabundas, apesar de viverem às custas do povo. Ser político não é profissão. Eu já expliquei aqui. Enquanto o povo brasileiro acorda para trabalhar, esse lugar aqui, e todas as pessoas, tem uns que prestam, né? Tem gente que presta lá, eu não sei, deve se tirar 1, 10, sei lá, não me importa. Mas a maioria, olha aqui. Olha aqui. Eles lá já acordam para fazer leis em benefício próprio. Para quê? Para ganhar auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio roupa íntima, carro oficial, gasolina, que já foi, que tem canal aí que fala quanto o Senado gasta de gasolina aí por ano, que daria, gasolina que daria de dar a volta ao mundo inteiro aí, ida e voltar de novo, enfim, várias voltas aí ao mundo, pago com o dinheiro do povo, salário exorbitante, plano de saúde, e aí já amanhecem o dia prejudicando o povo, fazendo leis em benefício próprio. Privatização disso, privatização daquilo, taxa isso, imposto daquilo e tudo pro bolso deles. E ferrando com o povo.
E ainda tem gente que se presta ao papel ridículo de idolatrar um ladrão e um terrorista como se fosse Jesus Cristo. Ladrão, canalha e o outro terrorista. É isso que eles são. Meu canal vai sair do ar e vai ficar provado, porque já está sendo provado aqui. O terrorismo que o Estado brasileiro está cometendo contra um ser humano desde o ano de 2016, que eu estou sendo observada, monitorada, perseguida. E todas as pessoas da minha família, incluindo crianças e adolescentes, estavam também. As imagens dessas crianças e desses adolescentes foram para o mercado pornográfico, tanto nacional como internacional. Os dois não querem que o Brasil saiba disso. Não querem. Não querem que saibam que seus dois protegidos são necromantes, necrófilos, que violam cadáveres para fazer rituais de necromancia dentro da universidade, que teve isso lá dentro, e que parte dos corpos das vítimas que conseguiam levar a óbito estão enterrados lá, inclusive da minha prima. Não querem. Coisa muito séria. Não querem. Que mais? Que foi montada empresa de fachada do reitor e das duas sócias, junto aí com os braços direitos, para todo mundo lucrar lá. Várias empresas foram roubadas, várias, por essas pessoas, e foi roubo milionário. Roubo milionário. Não querem que saibam. Creio eu que fizeram um acordo com essas empresas. Não, nós devolvemos o dinheiro, coisa e tal. Mas não devia. Porque esse dinheiro que, segundo eles, foi devolvido aí para essas empresas, caso tenham feito o acordo, porque eu expus aqui, tem uma playlist aqui falando de quais empresas foram roubadas. Votorantim é uma delas. Saiba, Votorantim, que se vocês tiverem feito o acordo com esses dois canalhas, pegando aí, entre aspas, de volta o que roubaram de vocês, o dinheiro não saiu do bolso dessas pessoas. É dinheiro das pessoas que levaram a óbito. Fruto de crime cibernético. Transferência aí ilegal que essas equipes aí, que prestam serviço tecnológico e criminoso para eles, faziam e fazem até hoje. Na maior cara de pau. Dinheiro das vítimas que foram roubadas. Uma delas, minha prima. Que eu já falei aqui qual foi a motivação de terem feito isso com ela. De quem mais? Do bolso deles, não. Não são idiotas. Né? De tirar do salário, dos cargos fantasmas. Né? Que é pago pelo povo. Mas fruto dos crimes que cometem. Roubaram de vocês e depois devolveram para vocês, entre aspas, porque é fruto de vários negócios criminosos. Essa grana aí, entre elas a rede de pedofilia, que eu já falei aqui. O que mais? As empresas de fachada para lavagem de dinheiro, roubo, venda de trabalhos aí, de projetos de pesquisa, entre eles o meu. O Estado brasileiro não vai falar, porquanto Lula e Bolsonaro deixaram essas pessoas venderem o fruto do meu projeto, que está aqui, eu provo, as entrevistas que eu fiz na cidade de Xambioá, quando eu estive lá. Fizeram um TCC, fizeram um livro de uma biografia, cuja ideia tinha sido minha, mas não estava sendo nada produzido. E o argumento aqui que eu tenho, para me defender aí da falsa argumentação aí da pessoa que eu nem sei se era delegado, que me atendeu lá
na Polícia Civil de Xambioá, que ele estava lá argumentando, porque não foi aqui que aconteceu. Mas eu falei, já estavam se valendo de um crime. A esposa do meu pai já tinha sido recrutada. A casa já estava repleta de mini câmeras e pontos de escuta. E eles passavam 24 horas, deixando Mariana e Matheus, da Anjo Guardião Tecnologia, a primeira empresa que eu contratei para fazer a perícia nos meus aparelhos, para passarem 24 horas do dia me monitorando e me observando. A primeira vez que eu tive a ideia da biografia do dono da balsa, Pedro Irã, que venderam, olha só que coincidência, as pessoas são parentes de Edson Galo ou Edson Carvalho, esposa de Elisa Borges de Alcântara Alencar. Que coincidência, né? Pois é, quando eu tive essa ideia, eu já tinha denunciado essas pessoas e já tinha contratado a mesma empresa que eles pagaram para prestar serviço criminoso de monitoramento. E não só de monitoramento, não. Vários outros crimes, várias transferências criminosas essas pessoas fizeram. De pessoas aí que estavam sendo roubadas sem saber, monitoradas, vigiadas, 24 horas por dia. E os dois presidentes não querem que o povo brasileiro saiba que compactuaram com tudo isso. Não querem. Porque tiveram participação. Tiveram participação, ciência de tudo. Tiveram acesso a todas as provas. Através da Polícia Federal ainda mais robustas do que as que eu tenho aqui. Já estavam se valendo de um crime. Eu já tinha denunciado essas pessoas. Já tinha contratado a empresa e a empresa mentiu. Mentiu, disse que não tinha nada invadido. Em cidade de Palmeirantes. E eu sem saber que tinha ponto de escuta lá. Não sabia nem que esse era o grande método dessas pessoas cometerem seus crimes. Nem sabia. Eu já estava em busca de denunciar. E aí ouviram eu conversar com o meu pai, que eu tinha vontade de escrever a biografia do dono da balsa Pips, de Xambioá, Tocantins. Pegaram a minha ideia, venderam aí, creio eu, que a preço milionário, para os parentes aí de Edson Galo, duas mulheres que estão lá no livro como autoras. Nunca vão falar nem admitir que a ideia foi minha. Nunca, porque já estavam cometendo um crime e sabem que é verdade. Os dois presidentes sabem. Esses dois canalhas. Pode tirar esse canal do ar, pode derrubar, porque vai ficar provado. O terrorismo do Estado brasileiro contra uma cidadã honesta, que passou 36 anos da vida trabalhando, estudando e cuidando da família. E foi acusada de várias coisas. E tentaram acusar, ainda, enfim, tentaram me acusar de várias outras coisas também. Todos os crimes que essas pessoas aí cometeram, tentaram me acusar no lugar delas, na cidade de Xambioá, com participação da Polícia Civil de lá e o conhecimento da Polícia Federal do Brasil. Derrubem meu canal. Autoridades de Brasília, provem que eu estou certa, porque vocês já começaram a provar. Desde agora, olha aqui, não fui notificada, não recebi nenhum documento, nenhum processo, não pediram para que eu constituísse um advogado, porque o primeiro Lula e Bolsonaro comprou com dinheiro do povo, para esconder toda a verdade do Brasil. Voltando aqui, provo que o projeto do livro da Ponte, que já tem vários trabalhos aí, ironicamente publicados pela UFNT, era meu. Tá aqui uma das pessoas que eu entrevistei. Vão pagar ela para mentir? Porque eu fiquei sabendo que o reitor comprou o gerente da balsa.
Eu não sabia que já tinham publicado uma ideia que era minha, a biografia. Qualquer pessoa podia ter essa ideia aí de forma aleatória. Mas é muito estranho que as mesmas pessoas que já estavam me perseguindo, me monitorando, cometendo crimes contra mim, tenham publicado esse trabalho no meu lugar, sendo que eu fui a pessoa que tive a ideia. Olha aqui. Comerciante de Xambioá, você vai comprar ele, Ayrton Siben, com o dinheiro do povo que Lula e Bolsonaro dá para você? Com certeza sim. Enfim, eu não sei o caráter dessa pessoa. Mas se ele for uma pessoa de caráter fraco, vai se vender para você, não vai? Como o dono da balsa se vendeu, porque eu fui lá e eu perguntei para ele quantas publicações já saíram. Eu nem sabia, eu levei um susto. Eu cheguei lá no dono da balsa e conversei com ele. Eu falei, é fácil, porque eu fui lá pela segunda vez também com a intenção de dar continuidade. Para ver se dessa vez sim eu conseguia estudar, eu conseguia trabalhar e terminar meus projetos. Aí eu chego no dono da balsa, por um acaso eu estava... No dono não, perdão, no gerente. Por um acaso eu estava lá esperando o meu tio, que vinha aqui do estado do Pará. E eu aproveitei para trocar umas palavras com o gerente da balsa. Eu perguntei para ele se era fácil eu chegar até o dono da balsa, o senhor Pedro Irã, dono da Pips. E ele perguntou por quê. Eu falei o motivo, porque eu sou pesquisadora. Tem mais ou menos 2 anos que eu estou tentando terminar um projeto aí de um livro que fala sobre as obras dessa ponte aqui, que estão construindo. E eu gostaria muito de falar com ele, porque eu gostaria de escrever a biografia dele. E aí o que ele fala? Já saíram 3 publicações. Quando eu fui pesquisar no Google, tá lá, publicado pela UFNT, 2 mulheres, que acho que são parentes aí de Edson Galo ou Edson Carvalho. Por quanto você vendeu, Ayrton Siben? Por quanto você vendeu a minha ideia junto com a sua esposa e sócia de crime, Andréa Martins Lameirão, e junto com a sua amante também e sócia de crime, Elisa Borges de Alcântara Alencar? Por quanto? Lula e Bolsonaro não vão falar, né? Não vão. A criminosa sou eu. Você é o trabalhador, a pessoa honesta. Nunca foi. Finge. Enquanto está lá fingindo que está trabalhando, junto com todos esses criminosos que participaram desses crimes horrendos, que levaram pessoas a óbito para roubar depois, tem aí uma equipe aí, tecnológica, prestando serviço criminoso para cometer crimes como esse, roubo de trabalho alheio, porque se acha superior, mas não tem o mínimo de criatividade nem inteligência para produzir nada. Roubam o que é dos outros, não é só dinheiro, trabalho também. Fruto de criatividade intelectual, fruto de ideias aí de terceiros, de outras pessoas. Eu provo aqui, senhor Enesildo, comerciante de Xambioá, concedeu uma entrevista para mim e várias outras pessoas. Tá tudo aqui. Todas as entrevistas, todos os áudios, foram 10 pessoas mais ou menos, ou 11, que eu entrevistei. E todos os áudios estão aqui. Vão comprar todas elas? Para mentir com o dinheiro do povo? Seus canalhas, ladrão, terrorista, vai! Para proteger essas pessoas, olha aqui, ó. A construção dessa ponte aqui na cidade de Xambioá, para o comércio, vai ser algo positivo ou negativo? Pronto, essa pergunta aí é excelente, muito boa. É um questionamento que quem pensa pelo bem da cidade, ele se preocupa com essa causa aí.
qualquer lugar onde existe pessoas, tem que ter ali uma economia girando. Não vai para frente se não tiver. E essa questão da ponte, ela vai favorecer muita gente, muita gente. É um desejo, uma necessidade antiga, mas para a gente que é comerciante aqui em Xambioá, para algumas atividades comercial, não será muito interessante. Talvez até para mim mesmo, que comercializo móveis, né? Móveis, estofados, eletrodomésticos, para o ramo alimentício, eu vejo também o público de Xambioá, ele é muito encantado com o comércio da cidade de São Geraldo. Trecho de um dos entrevistados. Querem mais? Eu tenho mais. Dona Maria, outra moradora. Ou negativo para a senhora como moradora aqui da cidade? Minha filha, na minha opinião, eu vejo como positivo. Por quê? Porque ela vai trazer, eu vejo positivo de serventia para nós. Mas de serviço mesmo para determinar ela, eu acho negativo. De determinação, né? Agora, de serventia ela vai servir, por isso que eu digo que ela é positiva, porque ela vai ser praticamente uma linha certa para nós. E nós precisamos, né? Porque tem aquele negócio de passar na balsa. Então eu acho que ela vai ficar bom, porque em tudo Trecho. A outra pesquisa que eu estava fazendo, que era outro artigo que eu queria produzir. Agora, essa vez que eu fui agora lá para Xambioá, que eu inclusive estive lá na delegacia de polícia civil, estava tentando produzir um artigo. Se não fosse o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, mancomunado com a Polícia Federal e com esses dois presidentes, vagabundos, canalhas, ladrões, terroristas de merda, que querem impedir um ser humano de trabalhar e viver honestamente enquanto eles vivem em liberdade cometendo seus crimes. Participação do governador do estado, do Tocantins também, outro criminoso, que fez acordo com Ayrton Siben para me ferrar enquanto eu estivesse lá dentro da cidade de Araguaína, expondo eles e todos os crimes deles, que cometeram não só dentro da cidade, contra pessoas de lá, levando várias delas a óbito e roubando depois. Mas todos os outros, tá aqui a prova que eu tava produzindo, tentando trabalhar. pobre realmente, mas o povo que... Vivia bastante. ela vivia bastante, porque eu acho que é criação, o jeito de se alimentar, né? E a maioria também, eu acho que assim, a maioria vivia no campo. No campo. Né? É tipo o que eu tô falando, isso, um lugar sossegado. Lugar sossegado, eles vivem tranquilo, dormem bem, se assossegam bem, vivem com a cabeça tranquila. Isso. Custa mais do que você, né? Pois é. As pessoas vivem muito perturbadas, eles se dão É verdade. Tipo aqui a cidade de Xambioá, que não é zona rural, não é o campo, mas é uma cidadezinha pequena, tranquila e boa, né, de se viver. Aqui, verdade. É um lugar sossegado. Senta na porta, né? Senta na porta até tarde da noite, fica conversando. Conversa, espera os amigos sentados, deita na hora que dá vontade, pega vento na porta. Verdade. Não faz isso. Não faz. Sem medo, né, de chegar um assaltando e roubando o celular. Todo mundo se conhece. Verdade. Cada esquina que a gente vai tem um conhecido, né? E a minha filha não é comadre, aqui não é filho de fulano de tal. Trecho. Quer mais outro? Fala da longevidade das pessoas aí da cidade de Xambioá. Esse era o artigo que eu estava tentando produzir. Quer mais outro trecho? O modo que a senhora foi criada. Uma pessoa muito resistente. A cidade também, uma cidade tranquila. Criei meus filhos daqui, muito tranquilo. Nunca tive problema com nada nesse lugar. Gosto muito. Acho que não precisa mais. Mas se tiver, tá tudo aqui. Tudo aqui. Todas as entrevistas, com data, dia, hora, mês e ano, que eu comecei a produzir, que eu comecei a trabalhar. Enquanto isso,
a corja de criminosos, reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, através de seus paus mandados criminosos, chamado Isaías Borges de Souza, Ulisses Saraiva da Silva, entre outros aí, que foram recrutados depois, com o objetivo de ferrar com a minha vida lá dentro, para que eu saísse. E eles ficassem, como estão lá. Assisti um vídeo um dia desse. O reitor trabalhando normalmente, como se nunca tivesse cometido nenhum crime contra ninguém. Como se nunca tivesse assassinado, mesmo que de modo indireto. Como se nunca tivesse roubado. Como se nunca tivesse formado rede de pedofilia. Como se nunca tivesse criado uma organização criminosa dentro de uma universidade junto com 2 mulheres e um vagabundo de merda, um gigolô. Fiquei indignada. Fiquei indignada. Minha família aqui testemunhou o estado que eu fiquei. Porque é inaceitável. É inaceitável. Mas, enfim, é o que o Estado brasileiro promove, oferece para as pessoas que ele, enfim, considera aí que deve serem aí os grandes beneficiários de uma coisa que não tem direito, que não lhe pertence. Porque nem mesmo o salário aí dessas pessoas, inclusive dos cargos fantasmas que Lula aí deu para eles, não sai do bolso de Lula nem de Bolsonaro, sai do bolso do povo, e o povo paga. Paga para ser vítima dessas pessoas, para ser roubadas por elas. Paga seus impostos para isso, para serem levadas a óbitos, para terem suas casas invadidas, seus sistemas de segurança e monitoramento invadidos para serem observadas 24 horas por dia, para terem suas crianças aí expostas, com as imagens expostas, em rede de pedofilia internacional, vendida aí a preço milionário. Fora os crimes de roubo contra as empresas. Recado aqui para as empresas que foram roubadas. Se vocês tiverem feito acordo com esses 2 representantes para não denunciarem essas pessoas, ou se mostraram provas falsas para vocês, se mentiram para vocês a meu respeito, assim como essas 2 autoridades mentiram para safar toda essa organização criminosa, todos esses criminosos aí, vocês realmente merecem ser roubados por gente pior do que eles. Realmente merecem ser roubados. Mas o povo brasileiro não é obrigado a pagar por isso. Não é obrigado. Que paguem vocês. Paguem para ser roubados. Já que querem ser roubados, paguem para ser roubados. Mas não obriguem o povo brasileiro a pagar por isso. Não obriguem. Não obriguem. Já que estão sendo coniventes, porque eu não sei o que alegaram. Mas uma certeza eu tenho. Assim como a Polícia Federal forjou provas para deixar essas pessoas em liberdade e me incriminar no lugar delas, devem ter mostrado para vocês as provas forjadas, não foi? Uma alegando que eu tenho insanidade mental. E eu estou provando aqui que eu não tenho. A minha função era estudar, produzir, trabalhar, pesquisar. Ser uma pesquisadora de excelência. Só que o Brasil, o Estado brasileiro não quer. Não quer. Porque eu sou a pessoa que é vagabunda. E as 2 pessoas que estão no poder entenderam e entendem que seus protegidos não é que são os trabalhadores. Ladrão, meu vídeo vai sair do ar. Esse vídeo vai sair, o canal vai ser derrubado, mas eu vou falar tudo que eu tenho para falar hoje. Ladrão, canalha,
e para o outro terrorista, terrorista humano, nazista, covarde, que se vale da polícia e de um exército inteiro para responder por você, pelas merdas que você faz. Seja homem, ao menos uma vez na sua vida, e responda por você mesmo. Pare de usar a polícia, pare de oferecer vantagens, fazer acordos com a polícia brasileira para livrar a sua cara das merdas que você faz contra o povo brasileiro, contra a nação brasileira. Defenda-se, você mesmo, sozinho. Não coloque seus filhos, não. Defenda-se você mesmo. Me processe. Mande um documento para mim, me processe. Peça para que eu constitua um advogado e represente contra mim. Mas me dê o direito de ter um advogado. Mas eu não confio, como o primeiro já foi comprado, eu não confio mais. Me dá o direito de eu mesma me defender, fazer a minha argumentação diante da justiça. Me dá esse direito. Porque o primeiro advogado você e Lula já compraram. Vou repetir. Vai sair do ar, vai ser derrubado o meu canal. E vai ficar provado. A serviço de quem Brasília e a polícia brasileira está. Que não é do povo. Não é. São desses canalhas aqui. Que já amanhecem o dia roubando. Mentindo. Manipulando. Impedindo pessoas honestas de trabalharem, de estudarem, de sobreviver. Enquanto criminosos, como esses aqui, vivem suas vidas normalmente, como se nunca tivessem cometido nenhum crime. Tá aqui a pessoa de confiança do ex-presidente. Tá aqui uma das sócias, parceira não só sexual, mas de crime, que tá lá também vivendo a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. E Andréa Martins Lameirão Mateus, não adianta você pagar pessoas para invadir meu celular, para apagar suas fotos daqui não. Porque eu recupero. Viu, Andréa Martins Lameirão Mateus? Brasília está provando a serviço de quem estão. Não é do povo brasileiro, não. A polícia brasileira está provando para quem trabalha, não é para o povo. Porque se fosse, a justiça já teria feito o papel, o trabalho dela. O judiciário, a mesma coisa. Todos os órgãos, enfim, que são pagos com dinheiro do povo, não estão a serviço do povo. Não estão. Vou colocar aqui no meu canal Arquivo Morto, que em breve será derrubado pelo Estado brasileiro.
Tem sua foto aqui ainda, Andréia. Em umas das playlists aqui do canal. Não adianta você apagar. Eu recupero. Porque enquanto eu vivo escondida no seu lugar, como se eu fosse uma criminosa, você e seu esposo Ayrton Sibem, seu esposo oculto, que ninguém pode saber que é o seu esposo, seu parceiro sexual e sócio de crime, ficam em liberdade. E eu vivo como se eu fosse a criminosa da história. Só falta ser presa. Porque viver eu não vivo. Trabalhar eu não posso trabalhar, estudar eu não posso. Revelações. Andréia Martins Lameirão Mateus e Ayrton Sibem estão fazendo pedidos ao mesmo tempo em que pedem para as autoridades de Brasília aí e de outros órgãos aí enviarem pessoas, até líderes aí de facções, para que façam um acordo com essas facções, para que pessoas aí das facções não cometam aí nenhum tipo de vingança contra essas pessoas, não façam nada aí contra essas pessoas, ainda mais depois da revelação aqui que eu fiz, que Ayrton Sibem e Andréia colocaram aí mulheres aí dos traficantes, não só como laranjas aí no negócio, mas para ter relações sexuais com eles, que é uma das obrigações de quem entra no negócio, servir sexualmente o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins e suas duas sócias. Está partindo o pedido. Já estava partindo muito antes. Mas agora a coisa ficou séria. Ao mesmo tempo em que Andréia Martins Lameirão Mateus e Ayrton Sibem pediam para as autoridades aí irem até esses líderes e conversar com eles para fazer acordo,